perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha, irmãos, a igreja, ela nasce pela uma ação do Espírito. Uma ação do Espírito mediante a pregação da palavra e o acolhimento, a aceitação do Evangelho. Quando fala da doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos, estão falando de uma outra fase. Qual é a fase? É a fase em que o novo convertido, ele vai agora se inteirar de como é ser um cristão. É a fase do discipulado. É a fase do aprendizado de como seguir Jesus, de como andar de forma idônea à vocação, ao chamado, a esta nova fé, a esta nova vida. Veja que primeiro há um receber o Evangelho por fé, reconhecendo que a salvação se dá somente por intermédio da fé em Jesus Cristo, a aceitação de Jesus como Salvador. Quando não acontece isso, não acontece conversão. Pastor, eu comecei a frequentar a igreja. Muito bem. Se abra para o Evangelho. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida e Salvador da tua alma. Se converta. Permita que o Espírito Santo te gere de novo. Nova criação, nova criatura. E depois daí, continue se abrindo para o Evangelho, se permitindo para o Evangelho. Como? Se dispondo a ouvir, aprender a palavra, conhecer a palavra de Deus, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer a Deus. E conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai permitindo que o Espírito Santo, a partir da palavra, te liberte, te transforme, te santifique, te capacite, te faça de fato uma nova criação, não apenas na origem, mas uma nova criação que vai se desenvolver na fé, que vai crescer na fé, que vai amadurecer na fé. Muitos crentes, eles ficam embarreirados, eu vou usar essa palavra. Por quê? Porque alguns, eu acredito, eu não sei de onde vem essa crença, que basta levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. O aceitar a Jesus, como fazer confissão de Jesus como Senhor e Salvador, como a expressão de uma fé que já existe, expressão verbal, ela é necessária, mas ela é só o início. Ela é só um passo inicial para uma caminhada de vida. É o primeiro passo para uma caminhada que vai levar a vida toda. E para que eu caminhe e não me desvie do caminho, o que é preciso? Perseverar na doutrina, que é o mesmo que perseverar no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Acorda, crente! Vocês estão me entendendo? Toda igreja saudável, ela tem a propagação do Evangelho,
Toda igreja saudável, ela tem um discipulado que se pode dar através de uma escola bíblica, de um discipulado 1 a 1 ou de pequenos grupos. Não importa a maneira, o que importa é discipular a todos que, entendendo o que era essa nova vida em Cristo, se permitem discipular. Muitos ficam pelo caminho. Na parábola das sementes, existem aqueles que ficam no caminho inicial, eles ouvem o evangelho, mas eles não recebem de bom grado o evangelho. E Jesus disse, é porque Satanás vem e arrebata dos corações o que foi semeado. Mas há aqueles que recebem o evangelho de bom grado e com alegria, mas vindo as perseguições, não tendo raiz. E por que não tem raiz? Porque não tem profundidade na palavra de Deus. Uma coisa, irmãos, uma coisa é não ter apóstolos doutrinando, e outra coisa é ter apóstolos doutrinando e não ter uma igreja querendo receber a doutrina. Uma coisa é não ter pastores ensinando, mestres ensinando, uma escola bíblica. E outra coisa é uma igreja que se organiza para ofertar aos membros a oportunidade de crescer no conhecimento. E crescer é crescer mesmo, porque quem nasce na fé é como um bebê. E um bebê, ele tanto precisa de proteção como de cuidados especiais, para que ele possa crescer. Ele só desenvolve, ele só cresce como um ser humano se ele tiver um investimento na vida dele. Mas entenda, nós estamos falando de investimento que há, mas uma igreja que precisa valorizar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha lá os apóstolos ensinando, mas tinha uma igreja perseverando. E por que perseverar, irmão? Porque Lucas usa o termo perseverar? Porque desde o começo existia uma ação ferrenha do diabo para que os crentes não se reunissem, para que os crentes não estudassem a palavra de Deus, para que os crentes não fossem ministrados pela palavra de Deus. Eu costumo dizer, irmão, que eu só consigo acessar o coração dos crentes se eles pararem para me ouvir. E assim é Deus na tua vida, meu irmão. É Deus na minha vida. Se eu não parar para meditar nas Escrituras, no meu devocional, se eu não parar para meditar nas Escrituras a partir de um estudo bíblico dado a mim pelo um professor de escola bíblica, pelo um discipulador, pelo pastor, no nosso caso aqui na Igreja Manancial, nós temos uma escola bíblica, nós estamos tentando colocar alicerces, fundamentos que vão permanecer, que vão ser bases para que um edifício bem estruturado cresça. Mas uma escola bíblica, ela existe em função de se ensinar alunos. Desde o começo existia um investimento do inimigo para que a igreja não se reunisse para aprender a palavra de Deus, porque
A conversão se dá pelo conhecimento da palavra, e a mudança de vida, e a aproximação de Deus, e a santificação, e tudo mais que tem no relacionamento com Deus, do que nós precisamos mudar para nos aproximar ainda mais dele, o que precisamos para que nos fortalecemos, precisamos para que possamos fazer a sua obra, nós conheceremos pela palavra. Pela palavra. A palavra é fundamental. Esse perseveravam também diz respeito ao que é do natural, da vida, do cotidiano, as tarefas, os compromissos, são, pela palavra, eu vou usar o termo, são em alguns casos desculpas e não razões. Porque aquela igreja que perseverava na doutrina, ela não era diferente de nós no que diz respeito a viver neste mundo, com os compromissos, com família, com trabalho, com sustento. E é muito provável que aqueles primeiros crentes trabalhassem até mais do que nós, porque nós vivemos no tempo em que existem leis trabalhistas num país, que existe um horário determinado de trabalho, 4 horas para um, 6 para outro, 8 para aqueles que têm uma carga horária ainda mais pesada, 40 horas semanais. Nós estamos falando de um povo que só descansava, não trabalhamos sábado. Então esse perseverar diz respeito a uma luta interna e uma luta contra o que é externo. Mas eles consideravam muito importante o conhecimento das Escrituras. Eles não se reuniam só no domingo, irmão. Todos os dias. Tem muita gente que vai ficar pelo caminho. Muita gente que eu acredito até, como diz a parábola das sementes, vão até aceitar o evangelho, sabe, abraçar a mensagem de bom grado, mas vão ficar pelo caminho. Por que vão ficar pelo caminho? Porque não se permitem ser moldados com a palavra, porque não querem perseverar, se esforçar para aprender a palavra de Deus. Muitos ficarão pelo caminho, muitos têm ficado pelo caminho. Jesus fala que a semente na vida de alguns, ela não se desenvolverá de forma plena, ao ponto de alguns não darem frutos. Só que Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu, e Ele nos nomeou e nos enviou para que demos frutos. Então, é natural que aquele que está ligado à videira, que é ramo ligado à videira, ele dê fruto. Se não der fruto, a árvore que não der fruto é cortada. A árvore que dá mau fruto também é cortada. E Jesus fala daqueles que caíram entre espinhos, e porque não houve um desenvolvimento pleno da semente ali, porque os cuidados desta vida, diz a palavra de Deus. Já não é as perseguições, é os cuidados desta vida. É o amor ao dinheiro. Eu não amo o dinheiro. Que bom, maravilha. E os cuidados desta vida? Você consegue ver comigo que aqui está falando daqueles que venceram isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e das orações. Nós vemos nesta igreja primitiva o